Primeiro exercício, nós vamos já fazer uns testes aqui, tudo bem? Ó, primeiro exemplo. Qual a massa contida em 2,5 mols de sódio? Primeiro, o exercício sempre vai passar para você a massa da substância. A massa do sódio é igual a 23 gramas. Essa é a massa da substância. Bom, vamos lá. A gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos colocar a primeira linha e vamos colocar a segunda linha. A primeira linha é a linha que eu chamo, aliás, nós chamamos de relação fundamental. Isso aqui vocês vão usar para resolver as questões. A segunda linha está falando do enunciado. Então, como que a gente vai resolver essa questão? É bem simples. A gente vai fazer o seguinte, ó. 1 mol de sódio equivale a 6 vezes 10 a 23 átomos de sódio, né? E equivale à massa do sódio, que é a massa molar. A massa do sódio equivale a 23 gramas. Então, na primeira linha, vocês vão colocar essa relação. 1 mol da substância equivale a 6 vezes 10 a 23 partículas, pode ser átomos, elementos, moléculas, né? Ou íons. E aqui na parte final, você vai colocar a massa da substância. Qualquer substância, você vai saber calcular a massa molar, que foi a primeira aula que a gente fez, que foi a massa molecular, que equivale à massa molar. Já já eu falo para vocês, que eu acabei esquecendo, mas já já eu passo para vocês, tá bom? Bom, a segunda linha, você vai no enunciado e faz aqui, ó. O exercício te deu um número, 2,5 mols. Se o exercício te deu em mols, o valor que te deu, você vê o que está em mols, então você vai colocar mol embaixo de mols. Eu não posso colocar mol embaixo de massa. E também não posso colocar mol embaixo de quantidade de matéria. Eu tenho que colocar mol embaixo de mol. Bom, o número que o exercício me deu, eu coloco embaixo da unidade de medida, aqui, né, da grandeza que está sendo especificada. E depois eu só preciso ver o que o exercício me perguntou. Primeiro, o exercício me passou essa informação, 2,5. Ó, essa é a minha primeira informação, o número. Primeiro você vai procurar a informação que contém um número. Você pega esse número e coloca. Se te deu mols, você coloca mol embaixo de mol. Se passou para você quantidade de matéria, você coloca embaixo dos 6 vezes 10 a 23. E se passou para você o número de massa, você pega esse número e coloca embaixo de massa. Tudo bem? Bom, o exercício falou 2,5 mols e perguntou qual a massa. Bom, a gente sabe que aqui é mol, quantidade de matéria, e esse número aqui, ó, é massa. Se está perguntando qual é a massa, eu vou procurar o valor da massa. Vou procurar a quantidade de matéria? Não. Vou procurar a quantidade de massa. Preciso me preocupar com esses 6 vezes 10 a 23? Não, porque não perguntaram nada sobre quantidade de matéria. Então, a minha regra de 3 vai ficar assim, ó. 1 mol. 1 mol de Na equivale a 23 gramas. E se fosse 2,5 mols, equivale a quantos gramas? Bom, 1 vezes M fica 1 vezes M é igual a 23 vezes 2,5. Próximo passo agora, 23,5. Ó, M, que no caso é o valor que eu estou procurando, 23 vezes 2,5 é igual a 57,5 gramas. Porque se está procurando massa, a massa sempre será gramas. Então, em 1 mol equivale a 23. Se for o 2 mols e meio, vai equivaler a 57,5. Tudo bem? Bom, segundo exercício,
Você vai fazer, nesses exercícios, quando falar sobre mol, massa e quantidade de matéria, você vai fazer a mesma coisa, agora um pouco mais rápido, tá bom? Ó, primeira linha, segunda linha. Na primeira linha, você vai colocar a relação fundamental, que equivale a 1 mol. Qual é a minha substância? C4H10 equivale a 6 vezes 10 a 23, que equivale à massa da substância. A massa do C4H10 você vai fazer assim, ó. C4H10. Ó, 12 vezes 4. 12 vezes 4 é igual a 48, mais 1 vezes 10 é igual a 10. 48 mais 10 é equivalente a 58 gramas. Então, qual é a massa do gás butano, C4H10? É igual a 58 gramas. Agora, o exercício me deu um valor no enunciado, que é equivalente a 5,8 gramas. 5,8 gramas, eu tenho que colocar massa embaixo de massa. Olha, se está em gramas, eu tenho que colocar massa embaixo de massa. Agora, o que foi que o exercício me perguntou? Ó, quantos mols? Me perguntou sobre o número de matéria? Não, me perguntou o número de mols. Então, eu vou colocar mol embaixo de mol. 6 vezes 10 a 23 eu não vou precisar usar agora. E o número que eu estou procurando, eu vou colocar quantos mols. Novamente, regra de 3. Ó, M vezes 58. M vezes 58 é igual a 1 vezes 5,8, que é igual a 5,8. O valor M, que é o valor que eu estou procurando, 5,8 dividido por 58, que é igual a 0,... que é igual a 0,1 mol. É o valor que eu estou procurando, 0,1 mol. Tudo bem? Terceiro e último exemplo. Agora vou fazer um pouco mais direto, sem especificar. A questão está falando bem assim, ó. Um medicamento contém 90 gramas de ácido acetil salicílico, a fórmula C9H8O4 por comprimido. Quer dizer, cada comprimido tem essa quantidade de átomos lá dentro. Quantas moléculas dessa substância há em cada comprimido? Ou seja, primeiro eu preciso saber qual é a massa molar dessa minha substância aqui, ó. Então eu tenho o carbono é igual a 12, o oxigênio 16 e o hidrogênio 1. C9H8O4. Massa do carbono 12, massa do hidrogênio 1, massa do oxigênio 16. 12 vezes 9, ó, 12, deixa eu colocar outra coisa. 12 vezes 9 é igual a 108, mais 1 vezes 8, 8, ó, 1 vezes 8, 8, mais 16 vezes 4 é igual a 64. Se você somar todos esses valores aqui, ó, a massa dessa substância é igual a 180 gramas por mol. O que quer dizer? A cada 1 mol eu tenho 180 gramas, que é a relação que a gente vai fazer aqui. Então ela vai ficar bem assim, ó, mesma coisa. Primeira linha, segunda linha. A primeira linha é 1 mol do gás, do comprimido, né? Que equivale a 6 vezes 10 elevado a 23, que equivale à massa da substância. Qual é a massa da substância?
180 gramas. O exercício me deu um número. Que número que esse exercício me deu? 90 gramas. Eu vou pegar esse, agora nessa linha de baixo, que é a linha do enunciado, eu vou pegar gramas e colocar embaixo de gramas. Ó, esse número do enunciado eu coloco embaixo. Esse número que é 180 é o valor da substância. Ele sempre fica em cima, tá bom? Bom, agora dessa vez eles estão perguntando o que para mim? Qual número de moléculas? Perguntou o número de massa? Não. Perguntou o número de mols? Não. Perguntou o número de moléculas. Moléculas fica aqui, ó. Aqui pode ser moléculas, aqui pode ser átomos e pode ser íons também. Então, se está perguntando o número de moléculas, a minha letra, a incógnita, eu geralmente não coloco letra X não, porque o X já traumatiza um pouco o pessoal. Mas vocês podem colocar qualquer letra, tá bom? Eu costumo colocar essa letra aqui que eu acho mais fácil. Bom, para você fazer o cálculo agora, mesma coisa, regra de 3. 180 vezes M é igual a 90 vezes 6 vezes 10 a 23. 180 vezes M é igual a 90 vezes 6, 540 vezes 10 elevado a 23. Se o 180 está multiplicando, ele tem que passar dividindo. Então, fica bem assim, ó. 540 dividido por 180. 540 dividido por 180 é igual a 3 vezes 10 elevado a 23 moléculas do comprimido. Tudo bem? Então, para você descobrir o número de moléculas, você usa o 6 vezes 10 a 23. Se você quiser descobrir o número de mols, você vai usar um mol, né? E se você quiser descobrir o valor da massa, basta colocar a letra, a incógnita, onde está sendo perguntada para vocês. Então, é bem simples. Primeiro de tudo, um mol equivale a 6 vezes 10 a 23, que equivale a massa da substância. Aí precisa saber qual é a substância. Aí você volta no enunciado, que equivale à linha de baixo, você vai pegar o número que passou para você e você vai colocar embaixo do espaço correspondente. Se deu para você o valor em massa, você coloca massa, grama embaixo de grama. Se passou para você o número de moléculas, você vai colocar embaixo do 6 vezes 10 a 23. Se passou para você o número de mols, você coloca embaixo do número de mols, na linha de baixo, né? E aí você volta na questão e vê o que ele está perguntando. Quantos mols, quantos átomos, qual é a massa? Então, depende do que a pergunta está falando para você. A incógnita, no caso a letra que você escolher, você vai colocar embaixo do número que está sendo procurado, tudo bem? Bom, foi aula um pouquinho mais demorado, mas são os 3 exemplos relacionados a esse tipo de grandeza, essa relação desses números, né? Número de mols, número de moléculas e número de massa. Tem os 3 exemplos, basta seguir esse passo a passo e já dá para responder grande parte das questões, tá bom? Bom, a aula de hoje, no caso, vai ser até aqui. Agradeço. Qualquer coisa, volte nos exercícios, assista de novo, pega os exemplos diferentes, vai tentando fazer que dá para fazer todas as questões facinho, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.